Ative o escudo de Deus, a oração do Salmo 91, que sela sua porta contra todo o mal hoje. Você já percebeu como muitas pessoas vivem em um estado de espera passiva, aguardando que o mal bata à porta para somente depois buscarem uma solução desesperada? Existe uma diferença brutal entre ser alguém que apenas reage aos golpes da vida e ser um sentinela que assume o governo do seu próprio território, antes mesmo que qualquer ameaça se manifeste. A sua casa e a sua rotina não podem ser tratadas como campos abertos, onde qualquer influência negativa entra sem pedir licença. A verdade é que o mundo espiritual não respeita a sua vontade se você não exercer a sua autoridade. Viver sem uma postura de guarda é como deixar a porta da sua alma escancarada em uma vizinhança perigosa. O que estamos ativando aqui hoje não é um pedido de socorro, mas o estabelecimento de uma fronteira inviolável que define exatamente até onde o caos pode chegar. O Salmo 91 não foi escrito para ser um amuleto pendurado na parede, mas para ser o seu manual de jurisdição e domínio sobre a luz. Quando você decide despertar como o sentinela espiritual da sua própria história, o ambiente ao seu redor é obrigado a se reorganizar conforme a ordem do reino que você representa. É hora de parar de aceitar a insegurança como algo normal e de entender que você recebeu uma procuração celestial para selar cada entrada da sua vida. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para aprender a traçar uma linha de fogo que nenhuma investida das trevas terá coragem de atravessar. Deus espera que você assuma o seu posto de comando e que passe a ditar as regras do que é permitido habitar sob o seu teto. O mal recua quando encontra alguém que sabe quem é e a quem pertence. A partir de agora, a sua visão será aguçada para identificar os movimentos sutis da opressão, e a sua voz terá o peso de um tribunal superior que anula qualquer sentença de destruição contra a sua linhagem. Este encontro é o seu chamado para sair da posição de espectador das suas próprias lutas e entrar na função de governador da sua paz. A proteção que você busca já está disponível, mas ela exige que você se levante, tome o seu lugar nos umbrais e declare que este território é propriedade privada do Deus Altíssimo. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 1, a instrução é direta ao dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Perceba que o descanso só vem depois da habitação e do reconhecimento de quem é o dono do lugar. Não se trata de uma visita rápida em tempos de dor, mas de uma decisão de fixar moradia em uma dimensão onde o medo perde a sua utilidade. Você está sendo convidado a sair da vulnerabilidade da rua e a entrar no perímetro de segurança máxima do trono. Deus cuida de tudo em silêncio, enquanto você decide que não sairá mais para o mundo sem estar devidamente revestido por essa presença que confunde os perseguidores. A sua vida renovada começa quando você entende que o seu lar é uma embaixada do céu e que as leis deste mundo caído não podem mais ditar a sua saúde, a sua alegria ou o seu sucesso. Este vídeo é o seu protocolo de ativação definitiva para que nada, absolutamente nada, consiga roubar o que foi selado pela mão do Criador. Imagine que agora mesmo uma luz de autoridade está sendo acesa sobre a sua cabeça e que os portões da sua consciência estão sendo reforçados pela convicção de que você é um herdeiro da luz. O Espírito Santo está removendo a sua passividade e instalando uma vigilância santa que te permite governar as próximas horas com uma precisão que você nunca experimentou. Você sentirá uma força interna crescendo à medida que entende que o seu papel é guardar o que é sagrado. O despertar do sentinela é o que te permite dormir em paz e acordar com estratégia, sendo aquela pessoa que mantém a ordem quando todos ao redor estão entregues à confusão. Você está saindo deste momento inicial com a postura de quem não aceita mais migalhas de segurança, mas exige o banquete completo da proteção divina sobre cada área que você toca. Agora que você despertou para a sua função de guarda, você precisa entender
em que base legal essa proteção se sustenta. Não é algo que você constrói com as suas próprias mãos, mas algo que já foi pago por um preço de sangue que o mundo não pode ignorar. Por isso, avançaremos agora para o reconhecimento da aliança de sangue, onde você descobrirá que a sua segurança é uma cláusula contratual irrevogável entre você e o Criador, através de Jesus Cristo. O reconhecimento da aliança de sangue. Para que a sua autoridade como sentinela seja legítima e inabalável, você precisa compreender que a sua proteção não é um favor emocional ou uma sorte aleatória, mas o resultado direto do reconhecimento da aliança de sangue que te conecta ao Criador. Você precisa entender que o Salmo 91 não funciona como um desejo positivo, mas como um contrato de jurisdição espiritual, onde a sua segurança é uma cláusula pétrea e irrevogável. No mundo espiritual, nada se move sem uma base legal, e a sua base é o sacrifício de Jesus Cristo, que pagou o preço de resgate para que você deixasse de ser um alvo exposto ao caos e se tornasse um herdeiro da luz. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20, a Escritura fala sobre o sangue da aliança eterna, que nos torna perfeitos em toda boa obra para fazer a vontade de Deus. Isso significa que quando você declara as promessas de livramento, você não está pedindo permissão para ser guardado. Você está apresentando o selo de uma aliança que as trevas são obrigadas a respeitar por uma questão de hierarquia e direito. O Senhor está te ensinando hoje que o habitar no esconderijo é, na verdade, estar posicionado dentro de um pacto onde a fidelidade divina é o seu fiador em cada desafio que surgir no seu caminho. Você precisa compreender que o reconhecimento desta aliança remove de sobre você o peso de ter que ser perfeito para ser protegido, transferindo a responsabilidade da sua guarda para aquele que nunca falha e que empenhou a sua própria palavra no seu sucesso. A segurança que você experimenta agora é um direito de cidadania do reino, e o inimigo sabe que tocar em você é violar um tratado assinado pelo próprio Rei do Universo. O comando de Deus sobre a sua identidade é para que você deixe de se ver como um sobrevivente e passe a se enxergar como um embaixador, cuja integridade física e emocional é de interesse direto do trono. Ao ativar esse conhecimento agora, você perceberá que a sua oração ganhará um tom de convicção e de calma, pois você não estará mais tentando convencer Deus a te ajudar, mas estará descansando no fato de que Ele já se comprometeu com você até as últimas consequências. O Espírito Santo está agora mesmo gravando na sua consciência o valor do sangue que te cobre, garantindo que nenhum cobrador de dívidas espirituais ou voz de acusação consiga encontrar uma brecha para te perturbar. A aliança de sangue é a sua garantia de que o socorro não é uma possibilidade, mas uma certeza matemática que se manifesta toda vez que você invoca o nome que está acima de todo nome. Imagine que em cada porta e em cada janela da sua alma existe agora uma marca invisível aos olhos humanos, mas brilhante para o mundo espiritual, indicando que este território está sob a proteção de um contrato de sangue eterno. O Espírito Santo está removendo a sua mentalidade de órfão e instalando a mentalidade de filho, fazendo com que você caminhe com a cabeça erguida de quem sabe que o Pai é o dono de todos os recursos necessários para o seu livramento. Você sentirá uma paz profunda ao perceber que a sua aliança é mais forte do que qualquer feitiço, do que qualquer inveja e do que qualquer crise econômica, pois ela foi forjada em uma dimensão que o tempo não pode corroer. O reconhecimento da aliança é o que te permite ser ousado nos seus projetos e firme nas suas decisões, sendo aquela pessoa que não recua diante das ameaças, porque sabe que a sua retaguarda é composta por legiões que respondem ao sangue de Cristo. Você está saindo deste momento de consciência com a sua filiação confirmada e com o documento da sua vitória devidamente selado no tribunal do céu, pronto para ver a mão de Deus agindo em seu favor de formas que você nunca ousou imaginar. Sinta agora o poder da aliança correndo pelas suas veias espirituais.
A fragilidade da incerteza sumiu e a robustez da promessa assumiu o governo sobre a sua vida hoje. Você está saindo para o seu dia com a certeza de que a sua segurança é um direito legal, ciente de que o Senhor zela pela sua palavra para a cumprir integralmente na sua história. Onde antes havia o medo de perder a proteção por causa de falhas humanas, agora há a estabilidade de saber que o sangue de Jesus garante o seu acesso permanente ao esconderijo. O seu pacto foi reconhecido, a sua herança foi reivindicada, e o seu dia será a prova de que quem caminha sob uma aliança de sangue com o Deus Altíssimo nunca é deixado para trás e nunca é entregue à vontade dos seus adversários. Agora que a sua base legal de proteção foi estabelecida, através do reconhecimento da aliança, você precisa limpar o ambiente de qualquer ruído que tente invalidar a sua paz. Existem frequências negativas e acusações que tentam ecoar nos limites da sua casa, buscando brechas no seu passado. Por isso, avançaremos agora para o silenciamento das vozes de acusação no umbral, onde você aprenderá a calar as cobranças espirituais e a purificar o histórico do seu lar, para que a luz brilhe sem interrupções. O silenciamento das vozes de acusação no umbral. Para que a sua autoridade no posto de sentinela seja absoluta, você precisa realizar agora o silenciamento das vozes de acusação no umbral da sua vida. Você precisa entender que o umbral é a região de fronteira entre o que você foi no passado e o que você é hoje em Deus. E é exatamente nesse limite que o acusador tenta instalar alto-falantes espirituais para repetir erros antigos, culpas mal resolvidas e sentenças de desmerecimento. Muitas vezes a sua casa parece pesada, ou os seus planos parecem travados, não porque Deus retirou a proteção, mas porque você permitiu que vozes de cobrança ficassem ecoando na entrada da sua alma, criando frestas de dúvida por onde a opressão tenta se infiltrar. O Senhor está te ensinando hoje que o Salmo 91 não coexiste com o barulho da condenação. Ele exige um ambiente de silêncio e de perdão pleno para que o escudo se manifeste com clareza. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, a Escritura declara que foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. O silenciamento acontece quando você decide que a voz do sangue de Jesus fala mais alto do que qualquer histórico de falhas, e quando você limpa o umbral da sua mente de toda a autocrítica destrutiva que tenta invalidar a sua herança de paz hoje. Você precisa compreender que essas vozes de acusação buscam brechas legais no seu subconsciente, tentando te convencer de que você não é digno de morar no esconderijo ou de que o livramento não é para alguém como você. O silenciamento ocorre quando você aplica a autoridade da palavra e declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, expulsando toda a frequência de remoer o que já foi perdoado e esquecido pelo Pai. O comando de Deus sobre a sua atmosfera interna é para que você estabeleça um tribunal de misericórdia sobre a sua casa, onde o barulho da discórdia e as memórias de dor são substituídos pelo som suave da graça que restaura todas as coisas. Ao ativar esse filtro espiritual agora, você perceberá que o peso nos seus ombros desaparecerá e que o ar da sua residência se tornará mais leve e mais puro, permitindo que a luz do Espírito Santo ilumine cada canto escuro que antes servia de esconderijo para o medo. O Espírito Santo está agora mesmo passando um selador de silêncio sobre todas as línguas que se levantaram em juízo contra você, garantindo que o seu histórico espiritual seja zerado e que o seu presente seja uma folha em branco, onde apenas a vitória será escrita. Imagine que uma barreira de vácuo celestial está sendo instalada ao redor dos seus ouvidos espirituais e dos limites do seu lar agora, impedindo que qualquer ruído de maldição ou de cobrança consiga atravessar o seu portão. O Espírito Santo está removendo os arquivos de culpa que o inimigo tentava usar como moeda de troca para roubar a sua alegria, incinerando cada página de acusação com o fogo da presença divina.
Você sentirá uma paz ensurdecedora para as trevas, ao perceber que o acusador perdeu o microfone na sua vida, e que a única voz que governa a sua casa agora é a voz daquele que te chama de meu filho amado. O silenciamento das vozes no umbral é o que te permite ter um sono sem sobressaltos e uma mente focada na construção do futuro, sendo aquela pessoa que não olha para trás com arrependimento, mas para frente com a expectativa do bem. Você está saindo deste momento de purificação com o ambiente da sua alma, esterilizado contra as bactérias da murmuração e da tristeza, pronto para ouvir as direções claras que o céu tem para o seu crescimento profissional e pessoal. Sinta agora o silêncio majestoso de Deus assumindo o controle da sua mente. O barulho da condenação sumiu e a quietude da aceitação divina assumiu o governo sobre a sua casa hoje. Você está saindo para o seu dia com o umbral limpo e a consciência em paz, ciente de que o Senhor é o seu advogado que já venceu todas as causas contra você no tribunal da eternidade. Onde antes havia o eco de palavras negativas que tentavam te paralisar, agora há o repouso de quem foi justificado pela fé. Onde havia a fresta da culpa, agora há a porta fechada da redenção. O seu histórico foi purificado, as vozes foram caladas, e o seu dia será a prova de que quem silencia o acusador através do sangue de Jesus caminha com uma leveza que o mundo não pode imitar e nem destruir. Agora que as vozes de acusação foram silenciadas e o ambiente da sua vida foi purificado, você precisa de uma estratégia para se manter fora do alcance dos radares da maldade. Existe um segredo para se tornar indetectável no meio do conflito cotidiano, através de uma mudança na sua emissão espiritual. Por isso, avançaremos agora para a frequência do louvor como camuflagem, onde você aprenderá como o espírito de gratidão altera a assinatura do seu lar e te torna invisível para as investidas da inveja e da discórdia hoje. A frequência do louvor como camuflagem. Para que a sua caminhada hoje seja indetectável pelas forças da inveja e da discórdia, você precisa ativar agora a frequência do louvor como a sua camuflagem espiritual definitiva. Você precisa entender que o mundo espiritual é regido por vibrações e que sentimentos como a murmuração, a reclamação e o medo emitem um sinal de rastreio que atrai exatamente aquilo que você deseja evitar. Quando você reclama do seu trabalho, da sua saúde ou da sua família, você acende um sinalizador para que as entidades de destruição localizem a sua casa e encontrem um ponto de ancoragem para o caos. O Senhor está te ensinando hoje que o louvor não é apenas uma música ou um ritual religioso, mas é uma tecnologia de invisibilidade que altera a assinatura energética do seu lar, tornando-o um alvo impossível de ser rastreado pela maldade. No livro de Salmos, capítulo 22, versículo 3, a Escritura revela que Deus habita entre os louvores do seu povo, e onde Deus habita com intensidade total, a luz é tão forte que cega qualquer vigilância do inimigo que tente monitorar os seus passos. A frequência do louvor acontece quando você decide agradecer pelo que ainda não viu e celebrar a vitória no meio da batalha, criando uma barreira de interferência que confunde os radares da opressão e te retira do campo de visão do perseguidor. Você precisa compreender que a gratidão funciona como um isolante acústico e visual, que impede que a toxicidade do ambiente externo penetre na sua atmosfera privada. O louvor como camuflagem ocorre quando você substitui o hábito de listar problemas pela prática de declarar as grandezas daquele que governa o universo, mudando o clima espiritual do seu escritório, do seu carro e do seu quarto instantaneamente. O comando de Deus sobre a sua emissão de palavras é para que você não dê lugar ao espírito de angústia, mas que se revista de vestes de louvor, entendendo que a alegria do Senhor é a sua força e também o seu disfarce mais eficiente. Ao ativar essa frequência agora, você perceberá que as pessoas mal intencionadas perderão o interesse em te atacar e que as situações de conflito parecerão se dissipar
antes mesmo de chegarem até você, porque você não está mais sintonizado na rádio do desespero coletivo. O Espírito Santo está agora mesmo sintonizando a sua alma em uma nota de triunfo que ressoa nas regiões celestiais e silencia as frequências de escassez que tentavam se instalar na sua economia. A camuflagem do louvor é a garantia de que você passará pelo meio dos seus adversários sem ser notado e que colherá os frutos da terra sem que o devorador saiba por onde você entrou ou por onde saiu. Imagine que uma nuvem de glória e de som celestial está envolvendo cada cômodo da sua casa e cada pensamento da sua mente agora, criando um escudo de difração que desvia as flechas da maledicência para longe do seu alvo. O Espírito Santo está removendo o peso da tristeza e instalando uma leveza de espírito que te permite flutuar acima das pressões do dia a dia, fazendo com que a sua presença seja um enigma para quem vive nas trevas. Você sentirá uma paz contagiante ao perceber que o louvor é a chave que destrava as portas de bronze e quebra os ferrolhos de ferro, sendo aquela pessoa que mantém a canção da vitória mesmo quando o mundo ao redor está em silêncio de pavor. A frequência do louvor é o que te permite ser um ponto de luz estratégico no meio da escuridão, sendo imune ao contágio da amargura alheia e mantendo a sua integridade protegida por uma barreira de júbilo que nada pode romper. Você está saindo deste momento de adoração com o seu sinal espiritual codificado pela glória, pronto para avançar em território inimigo, com a certeza de que a sua identidade está escondida em Deus e que a sua vitória já foi celebrada nos céus antes de se manifestar na terra. Sinta agora a vibração da gratidão expandindo o seu peito e blindando o seu ambiente. A frequência da murmuração sumiu e o som do reino assumiu o governo sobre a sua fala hoje. Você está saindo para o seu dia com a camuflagem da alegria divina, ciente de que o Senhor é a sua canção e a sua salvação no meio da tempestade. Onde antes havia a exposição ao radar da inveja, agora há o ocultamento na presença de Deus. Onde havia o ruído da reclamação, agora há a harmonia da confiança. O seu sinal foi alterado, a sua casa foi camuflada pela luz, e o seu dia será a prova de que quem louva no meio do deserto encontra o caminho das águas, sem ser incomodado pelos predadores do caminho. Agora que você se tornou invisível para o mal através da frequência do louvor, você precisa de um revestimento que atue diretamente na preservação da sua estrutura física e emocional. Existe um calor espiritual que emana da proteção divina e que é capaz de desintegrar ameaças microscópicas e emocionais. Por isso, avançaremos agora para o revestimento das penas, a termografia da glória, onde você aprenderá como o calor da presença de Deus incinera qualquer semente de enfermidade ou de depressão, antes que elas toquem a sua vida hoje. O revestimento das penas, a termografia da glória. Para que a sua saúde biológica e a sua estabilidade emocional permaneçam intocáveis hoje, você precisa ativar agora o revestimento das penas sob a perspectiva da termografia da glória. Você precisa entender que a linguagem bíblica sobre ser coberto com as penas do Altíssimo não descreve uma fragilidade delicada, mas um isolamento térmico espiritual de altíssima potência que incinera qualquer agente de destruição, antes mesmo que ele toque a sua pele. Existe uma radiação de vida que emana da presença de Deus e que atua como um campo de calor espiritual, onde vírus, bactérias de enfermidades e sementes de depressão são desintegrados por não suportarem a frequência da saúde divina. O Senhor está te ensinando hoje que o Salmo 91 estabelece uma zona de calor onde o frio da solidão e o gelo da paralisia não conseguem subsistir, transformando o seu corpo e a sua mente em um ambiente hostil para qualquer sintoma de morte. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 4, a promessa de cobertura é específica ao dizer que ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás.
O revestimento acontece quando você decide que a sua biologia deve se curvar à teologia da imortalidade de Cristo, fazendo com que o calor da glória de Deus circule em cada célula do seu organismo e neutralize toda a toxicidade do medo que o mundo tenta injetar em você a cada segundo. Você precisa compreender que a depressão e a ansiedade são estados de resfriamento espiritual, onde a alma perde o brilho e o vigor, mas o revestimento das penas devolve a temperatura ideal para que a sua criatividade e a sua alegria voltem a florescer. A termografia da glória ocorre quando você sintoniza a sua fé para perceber que existe um invólucro de luz ao seu redor, que detecta e queima as projeções de ódio e os dardos de desânimo antes que eles alcancem o seu coração. O comando de Deus sobre a sua vitalidade é para que você não aceite o cansaço como sentença, mas que se renove como a águia, entendendo que o calor das asas do Pai é o berço onde a sua força é reconstruída todas as manhãs. Ao ativar esse revestimento agora, você perceberá que o peso nos seus membros desaparecerá e que uma energia de conquista percorrerá a sua espinha, garantindo que a sua saúde física seja um reflexo da integridade da sua alma guardada no esconderijo. O Espírito Santo está agora mesmo elevando a temperatura da sua fé e desintegrando as partículas de pessimismo que tentavam se alojar nos seus pensamentos, garantindo que o seu dia seja vivido em uma atmosfera de cura constante e de vigor inesgotável. Imagine que uma camada de fogo invisível, que aquece sem queimar e que protege sem sufocar, está sendo moldada sobre cada centímetro do seu ser agora, criando uma barreira de plasma celestial que bloqueia as investidas da morte. O Espírito Santo está removendo a palidez da preocupação e instalando o rubor da vitória no seu rosto, fazendo com que a sua presença irradie uma confiança que atrai as pessoas certas e repele os oportunistas. Você sentirá um conforto sobrenatural ao perceber que o revestimento das penas é o lugar onde a paz de Deus se torna uma sensação física de segurança, sendo aquela pessoa que mantém o corpo são e a mente lúcida, mesmo quando o ambiente ao redor é tóxico e doente. A proteção da termografia é o que te permite atravessar hospitais, tribunais e desertos emocionais sem ser afetado pela energia da dor, mantendo o seu sistema imunológico espiritual em alerta máximo contra qualquer tentativa de invasão. Você está saindo deste momento de aquecimento divino com as suas defesas renovadas e com o calor da vida eterna pulsando em suas mãos, pronto para tocar o seu trabalho e a sua família com a autoridade de quem é portador da cura e não hospedeiro do medo. Sinta agora o calor da presença de Deus envolvendo a sua estrutura e restaurando a sua energia. O frio da enfermidade sumiu e o incêndio da glória assumiu o governo sobre o seu corpo hoje. Você está saindo para o seu dia com o revestimento das penas ativado, ciente de que o Senhor é o sol da justiça, que traz a cura em suas asas para cada área da sua vida. Onde antes havia a vulnerabilidade aos ataques de desespero e de fraqueza física, agora há a resistência do fogo celestial. Onde havia a porta aberta para a depressão, agora há o bloqueio da luz. O seu revestimento foi confirmado, a sua temperatura foi ajustada pelo céu, e o seu dia será a prova de que quem se abriga sob as asas do Altíssimo vive com uma saúde que o tempo não rouba e com uma alegria que o mundo não consegue esfriar. Agora que o seu corpo e a sua mente foram devidamente aquecidos e protegidos pela glória, você precisa de uma intervenção direta nas raízes do seu destino. Existem padrões repetitivos de sofrimento que tentam se impor sobre a sua linhagem como se fossem inevitáveis. Por isso, avançaremos agora para a desprogramação dos destinos de tragédia, onde você aprenderá a usar o Salmo 91 como um reset espiritual para quebrar ciclos de dor e estabelecer um novo caminho de paz e de conquistas hoje. A desprogramação dos destinos de tragédia. Para que o seu futuro deixe de ser uma repetição dos traumas do passado, você precisa ativar agora a desprogramação dos destinos de tragédia
através do poder de interrupção do Salmo 91. Você precisa entender que o mundo espiritual opera muitas vezes por ciclos repetitivos, onde certas famílias parecem condenadas a reviver os mesmos acidentes, as mesmas falências ou as mesmas mortes prematuras geração após geração. Esses padrões não são coincidências, mas programas de destruição que tentam se impor sobre a sua linhagem como se fossem um destino inevitável do qual você não pode escapar. O Senhor está te ensinando hoje que a habitação no esconderijo funciona como um reset espiritual, uma força de cancelamento que deleta esses algoritmos de dor e instala uma nova rota de paz e de conquistas sobre a sua história. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 10, a sentença de quebra de ciclo é definitiva ao declarar que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso significa que o que aconteceu com seus pais ou com seus antepassados não tem autorização legal para se repetir em você ou nos seus filhos, porque você agora está sob a jurisdição de uma nova genética espiritual que não conhece a derrota. A desprogramação acontece quando você decide que a sua vida não é um roteiro escrito pelo acaso ou pela hereditariedade negativa, mas um manuscrito de vitória assinado pelo Criador. Você precisa compreender que o medo de que algo ruim aconteça a qualquer momento é o sinal de que esse programa de tragédia ainda tenta rodar no seu subconsciente. Mas a verdade do reino é que o seu amanhã já foi purificado pela presença de Deus. A desprogramação ocorre quando você confronta o terror noturno e a seta que voa de dia com a consciência de que o tempo de sofrimento da sua família chegou ao fim e que uma nova estação de estabilidade começou. O comando de Deus sobre o seu destino é para que você não aceite o azar como parte da sua identidade, entendendo que a sua proteção é um muro que separa o passado do presente e que impede que os erros de ontem alcancem o sucesso de hoje. Ao ativar esse reset agora, você perceberá que uma sensação de alívio e de liberdade tomará conta do seu peito, como se correntes invisíveis que te prendiam a previsões sombrias estivessem sendo cortadas de uma vez por todas. O Espírito Santo está agora mesmo reprogramando a sua mente para a expectativa do bem e removendo as imagens de desastre que o inimigo tentava projetar na sua tela mental, garantindo que o seu dia seja conduzido por uma sequência de eventos favoráveis e de livramentos silenciosos. A quebra desses ciclos é a garantia de que você será o primeiro da sua linhagem a desfrutar de uma paz inabalável e de uma prosperidade que não conhece o retrocesso. Imagine que uma mão celestial está passando sobre as linhas do seu destino agora, apagando as sentenças de enfermidade hereditária e as marcas de acidentes planejados, escrevendo em seu lugar palavras de vida eterna e de segurança máxima. O Espírito Santo está removendo a sua ansiedade sobre o que o futuro reserva e instalando a confiança de quem sabe que os seus dias foram contados por aquele que detém as chaves da vida e da morte. Você sentirá uma firmeza sobrenatural ao perceber que o seu endereço espiritual mudou e que as leis de causa e efeito que geravam tragédia na sua família perderam o poder de atuação sobre o seu CPF e sobre o seu lar. A desprogramação é o que te permite ser o arquiteto de uma nova realidade para a sua descendência, sendo aquela pessoa que interrompe o fluxo da maldição e inicia o jorro da bênção que alcançará 1000 gerações. Você está saindo deste momento de intervenção divina com o seu futuro limpo de sombras e com a sua rota traçada para a glória, pronto para ver os muros das dificuldades desmoronarem e as portas da oportunidade se abrirem sem o risco de perdas ou de lutos inesperados. Sinta agora a liberdade de um novo começo fluindo para dentro da sua alma. A programação da tragédia sumiu, e o destino da vida em abundância assumiu o governo sobre o seu caminho hoje. Você está saindo para o seu dia com um reset espiritual confirmado, ciente de que o Senhor é o autor e o consumador da sua fé e o guardião da sua posteridade.
Onde antes havia o receio de ser a próxima vítima de um ciclo de dor, agora há a audácia de ser o autor de um novo capítulo de vitória. Onde havia a sombra do passado, agora há a luz do reino. Seu destino foi reprogramado, a sua tenda foi isolada da praga, e o seu dia será a prova de que quem se refugia no Salmo 91 escreve uma história de paz que o mal não consegue mais apagar ou corromper. Agora que os ciclos de tragédia foram desprogramados e o seu futuro está livre de sombras, você precisa entender como essa proteção se manifesta de forma prática no mundo físico através de agentes especializados. Existe uma coordenação invisível que opera nos bastidores da matéria para garantir que nada te atinja. Por isso, avançaremos agora para a jurisdição dos anjos sobre a matéria, onde você aprenderá como os mensageiros de Deus atuam como o seu suporte técnico invisível para manipular a realidade e te manter em segurança total hoje. A jurisdição dos anjos sobre a matéria. Para que a sua segurança deixe de ser uma teoria espiritual e se torne uma evidência física inquestionável, você precisa ativar agora a compreensão da jurisdição dos anjos sobre a matéria. Você precisa entender que o mundo visível que você toca e habita é constantemente moldado e influenciado por uma engenharia celestial que opera nos bastidores dos átomos e das circunstâncias. Os anjos de Deus não são apenas portadores de mensagens subjetivas. Eles são agentes táticos com autoridade legal para intervir na densidade da realidade, alterando o curso de objetos, travando mecanismos de armas e desviando trajetórias de colisão para preservar a sua integridade. No livro de Salmos, capítulo 91, versos 11 e 12, a Escritura detalha essa operação logística ao declarar que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e que eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. O Senhor está te ensinando hoje que existe um suporte técnico invisível que monitora a sua frequência cardíaca, o funcionamento do seu carro e a estabilidade das estruturas por onde você caminha, garantindo que a matéria se curve à ordem de proteção que foi emitida pelo trono. A jurisdição angélica acontece quando você reconhece que não depende apenas da sua visão limitada para evitar o perigo, mas que conta com uma escolta de inteligência suprema que enxerga o que está oculto nas esquinas do tempo e do espaço. Você precisa compreender que os anjos têm permissão para manipular as leis da física em seu benefício toda vez que um ataque do mal tenta violar o seu perímetro de paz. A jurisdição sobre a matéria ocorre quando você sintoniza a sua alma na confiança de quem sabe que não está entregue ao acaso ou à sorte, mas que é o objeto de uma vigilância personalizada e ativa 24 horas por dia. O comando de Deus sobre a sua jornada é para que você avance com ousadia, entendendo que se um assaltante tentar se aproximar, os anjos podem turvar a visão dele. Se um acidente parecer inevitável, eles podem aplicar uma força de repulsão que o mundo chamará de milagre inexplicável. Ao ativar essa consciência agora, você perceberá que o seu medo de andar sozinho ou de enfrentar ambientes desconhecidos desaparecerá, dando lugar a uma serenidade de quem se sente acompanhado por generais de guerra que não conhecem a derrota. O Espírito Santo está agora mesmo despachando as coordenadas da sua agenda para os mensageiros de luz, garantindo que o seu dia seja marcado por sincronias perfeitas, onde você chega no momento exato da bênção e se retira no momento exato do livramento. A atuação angélica é a sua garantia de que o sobrenatural de Deus tem mãos e pés para agir na terra e para sustentar a sua vida contra qualquer impacto que tentasse te derrubar. Imagine que uma equipe de inteligência celestial está escaneando cada metro quadrado do seu trajeto hoje, removendo obstáculos invisíveis e instalando bloqueios contra qualquer intenção de violência que se levante no seu caminho. O Espírito Santo está removendo a sua sensação de vulnerabilidade física e instalando a percepção de quem caminha cercado por colunas de fogo
que impedem a aproximação de qualquer substância de morte ou de destruição. Você sentirá uma firmeza nos seus passos ao perceber que o seu suporte técnico não dorme e que os anjos estão prontos para agir ao menor sinal de uma seta que voa de dia ou de uma peste que caminha na escuridão. A jurisdição dos anjos é o que te permite ser um ponto de estabilidade no meio do caos, sendo aquela pessoa que escapa do perigo por um detalhe de segundos e que encontra soluções onde todos os outros veem becos sem saída. Você está saindo deste momento de ativação com a sua escolta posicionada e com o seu trajeto blindado pela logística do reino, pronto para realizar as suas tarefas com a mente livre de preocupações e o espírito focado na conquista do que é seu por direito de aliança. Sinta agora a presença dos guardiões de Deus ao seu redor, ajustando o ambiente para que nada te atinja. A fragilidade da matéria desprotegida sumiu e a vigilância do reino assumiu o governo sobre a sua realidade física hoje. Você está saindo para o seu dia com a jurisdição angélica confirmada, ciente de que o Senhor deu ordens específicas para que você seja guardado em todos os seus caminhos sem exceção. Onde antes havia o risco de acidentes e de imprevistos negativos, agora há a coordenação perfeita do céu. Onde havia o medo do desconhecido, agora há a proteção da guarda avançada. O seu suporte foi ativado, a matéria se curvou à sua proteção, e o seu dia será a prova de que quem é sustentado pelas mãos dos anjos de Deus nunca cai no chão e nunca é vencido pelas ciladas da terra. Agora que você compreendeu como os anjos operam na matéria para te proteger, você precisa entender que a sua própria caminhada gera uma energia de autoridade por onde você passa. Existe um poder que emana da sola dos seus pés quando você está em aliança com o Altíssimo. Por isso, avançaremos agora para o piso de brasa, a autoridade que derrete serpentes, onde você aprenderá como a sua presença física pode elevar a temperatura espiritual ao ponto de dissipar resistências e neutralizar venenos no seu ambiente hoje. O piso de brasa, a autoridade que derrete serpentes, para que o seu avanço hoje seja imparável e livre de qualquer contaminação, você precisa ativar agora o seu piso de brasa através da autoridade que emana da sola dos seus pés em aliança com o Altíssimo. Você precisa entender que a sua presença física em um ambiente não é neutra. Quando você caminha sob o abrigo do Salmo 91, você carrega consigo uma temperatura espiritual que altera a atmosfera dos lugares por onde você passa. Existe um poder de domínio que transforma o solo que você pisa em um território hostil para a maldade, onde as resistências que tentam se levantar contra o seu progresso são obrigadas a se dissipar ou a recuar por submissão ao fogo da glória de Deus que você transporta. O Senhor está te ensinando hoje que o ato de pisar não é apenas um movimento mecânico, mas um exercício de soberania sobre as forças que tentam picar o seu calcanhar ou rugir contra a sua paz. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 13, a promessa de governo é enfática ao declarar que pisarás sobre o leão e a áspide e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O piso de brasa acontece quando você decide que nenhum ambiente de trabalho tóxico, nenhuma vizinhança carregada de inveja e nenhuma reunião de negócios marcada pela falsidade terá o poder de te contaminar, porque a sua autoridade derrete o veneno antes que ele alcance a sua estrutura emocional ou profissional hoje. Você precisa compreender que o leão representa as oposições barulhentas e intimidadoras que tentam te paralisar pelo medo, enquanto a áspide representa a traição silenciosa e o ataque oculto que busca brechas na sua desatenção. O domínio sobre essas forças ocorre quando você sintoniza a sua alma na frequência do conquistador, entendendo que a sua caminhada gera um rastro de luz que purifica o caminho e abre portas que estavam trancadas por cadeados espirituais. O comando de Deus sobre a sua movimentação é para que você não desvie o seu olhar dos seus objetivos por causa dos ruídos do inimigo,
mas que mantenha o passo firme de quem sabe que o solo está sendo preparado pelo Espírito Santo para a sua passagem triunfal. Ao ativar essa autoridade agora, você perceberá que as pessoas que antes tentavam te prejudicar perderão a força das palavras e que os obstáculos que pareciam intransponíveis começarão a derreter como cera diante do calor da sua presença ungida. O Espírito Santo está agora mesmo revestindo os seus pés com a prontidão do Evangelho e com a brasa viva do altar, garantindo que em qualquer lugar onde a planta do seu pé tocar, ali será estabelecido um perímetro de vitória e de justiça divina. Imagine que em cada passo que você dá agora, uma onda de calor espiritual se expande a partir do seu toque no solo, desintegrando teias de confusão e afugentando serpentes de discórdia que tentavam se enroscar nos seus planos. O Espírito Santo está removendo a sua timidez e instalando a ousadia de quem sabe que foi chamado para governar sobre as circunstâncias e não para ser governado por elas, fazendo com que a sua simples entrada em um recinto mude a vibração das pessoas ao redor. Você sentirá uma firmeza inabalável ao lidar com conversas difíceis ou com situações de pressão, percebendo que o piso de brasa é o que te mantém seguro enquanto o mal tenta encontrar um ponto de apoio para te derrubar sem sucesso. A autoridade que derrete serpentes é o que te permite ser um influenciador do bem e um agente de transformação, sendo aquela pessoa que traz a solução onde todos só trazem reclamações e que encontra a saída onde todos os outros ficam presos no labirinto da dúvida. Você está saindo deste momento de ativação com o seu caminhar consagrado e com a sua identidade de vencedor impressa em cada centímetro do seu trajeto, pronto para calcar aos pés toda a força do adversário e para demonstrar que o reino de Deus se move com você em cada segundo deste dia. Sinta agora o calor da autoridade divina fortalecendo as suas pernas e guiando os seus passos. A fragilidade do recuo sumiu e a firmeza do domínio assumiu o governo sobre a sua jornada hoje. Você está saindo para o seu dia com o piso de brasa ativado, ciente de que o Senhor é aquele que vai adiante de você quebrando as pontas de lança e endireitando os caminhos tortuosos. Onde antes havia o receio de ser atingido por ciladas no percurso, agora há a certeza de ser aquele que desfaz as armadilhas com a sola dos pés. Onde havia a esquiva do conflito, agora há o enfrentamento com a paz que esmaga Satanás. O seu domínio foi confirmado. Os seus inimigos foram colocados debaixo dos seus pés e o seu dia será a prova de que quem caminha com o selo do Salmo 91 transforma o deserto em jardim e a ameaça em um degrau de honra. Agora que você assumiu o controle do seu ambiente através do piso de brasa, você precisa compreender que a proteção de Deus não visa apenas a sua sobrevivência, mas a sua satisfação plena através do tempo. Existe uma promessa de preenchimento e de qualidade de vida que transcende o simples livramento momentâneo. Por isso, avançaremos agora para o protocolo de satisfação plena na longevidade, onde você aprenderá como viver com vigor e propósito, rejeitando o envelhecimento precoce e garantindo que os seus dias sejam longos e repletos da manifestação da salvação de Deus hoje. O protocolo de satisfação plena na longevidade. Para que a sua existência seja marcada por uma trajetória de realização e não apenas por uma sucessiva fuga de perigos, você precisa ativar agora o protocolo de satisfação plena na longevidade. Você precisa entender que a proteção de Deus no Salmo 91 não é um contrato de sobrevivência precária, mas uma promessa de preenchimento existencial que combate o esgotamento precoce, o envelhecimento da alma e a perda de sentido. Muitas pessoas atravessam a vida em um estado de alerta constante que consome a sua vitalidade, chegando ao fim dos seus dias com o corpo desgastado e o espírito amargo. Mas o Senhor está te ensinando hoje que a habitação no esconderijo gera um renovo celular e emocional que o mundo não consegue fabricar. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 16, a sentença final de Deus sobre a sua história
é absoluta ao declarar que fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. O protocolo da satisfação acontece quando você decide que não aceitará viver uma vida de migalhas, onde a saúde é ausente e a alegria é passageira, mas que reivindicará a herança de quem termina cada etapa da jornada com o coração pleno e os olhos brilhando de expectativa pelo que ainda virá. Você precisa compreender que a longevidade bíblica não se trata apenas de acumular anos no calendário, mas de possuir a qualidade de vida necessária para desfrutar de cada conquista que as suas mãos plantaram. O protocolo de satisfação ocorre quando você sintoniza o seu subconsciente para rejeitar as doenças degenerativas do sistema de crenças deste mundo, que dizem que com o passar do tempo, você deve se tornar mais fraco, mais esquecido ou mais irrelevante. O comando de Deus sobre a sua biologia é para que você seja como a oliveira na casa do Senhor, que dá frutos na velhice e permanece viçosa e florescente, entendendo que o vigor de Cristo flui em suas articulações, em sua mente e em seus órgãos vitais hoje. Ao ativar esse decreto agora, você perceberá que o cansaço crônico e a apatia começarão a dar lugar a uma curiosidade renovada e a uma força de execução que te permitirá liderar a sua família e os seus negócios com uma autoridade que o tempo só faz amadurecer. O Espírito Santo está agora mesmo desprogramando as sentenças de morte precoce que tentavam rondar a sua linhagem e instalando um ritmo de regeneração que preserva a sua lucidez e a sua energia para que você veja os filhos dos seus filhos em paz e em prosperidade sobre a terra. Imagine que uma unção de preservação total está sendo derramada sobre o seu DNA e sobre os seus pensamentos agora, impedindo que a oxidação do medo e a corrosão da tristeza encurtem os seus dias. O Espírito Santo está removendo a sua pressa ansiosa de quem teme não ter tempo e instalando a calma de quem sabe que a sua vida está guardada na eternidade, fazendo com que cada segundo do seu dia seja vivido com uma intensidade que gera frutos duradouros. Você sentirá uma satisfação profunda ao perceber que a salvação de Deus se manifesta na clareza da sua visão, na firmeza das suas mãos e na doçura das suas palavras, sendo aquela pessoa que se torna uma referência de sabedoria e de saúde para todos os que te cercam. A satisfação plena é o que te permite olhar para o futuro sem o pavor da dependência ou da escassez, sendo imune ao pessimismo coletivo sobre a previdência ou sobre o destino final da humanidade. Você está saindo deste momento de renovo com a sua juventude espiritual restaurada e com a convicção de que você ainda tem muito para realizar, para amar e para construir, pois o dono do tempo é o mesmo que te chamou para habitar no esconderijo do Altíssimo. Sinta agora a vida de Deus pulsando em cada artéria e a paz do reino estabilizando as suas emoções. A finitude da ansiedade sumiu e a fartura dos dias assumiu o governo sobre a sua existência hoje. Você está saindo para o seu dia com o protocolo de longevidade confirmado, ciente de que o Senhor é o guardião da sua respiração e o arquiteto da sua satisfação em todas as áreas. Onde antes havia o medo de não chegar ao fim da jornada com dignidade, agora há a certeza de ser aquele que termina a carreira guardando a fé e desfrutando da honra. Onde havia a sombra da velhice amarga, agora há a luz do amadurecimento glorioso. O seu tempo foi redimido, a sua vitalidade foi selada, e o seu dia será a prova de que quem se satisfaz em Deus encontra a fonte da eterna juventude no meio das batalhas da vida. Agora que você estabeleceu o seu direito à longevidade e à satisfação plena, o seu ciclo de proteção precisa de um fechamento de autoridade máxima. Existe um ato final que consolida tudo o que foi construído nesta caminhada espiritual. Por isso, avançaremos para o capítulo final. O selo definitivo, a consagração da chave e o envio, onde você aprenderá como sair para o mundo com a convicção absoluta de que o mal perdeu o acesso ao seu futuro e que você é o portador oficial da paz hoje. O selo final, a consagração da chave e o envio,
Chegamos ao momento de consolidação máxima de tudo o que foi construído nesta jornada, onde você recebe o selo final através da consagração da chave e do seu envio oficial para governar o mundo lá fora. Você precisa entender que uma chave no mundo espiritual não serve apenas para abrir portas de oportunidade, mas principalmente para trancar e lacrar acessos que o mal utilizava para invadir a sua privacidade e a sua economia. O ato de consagrar a sua chave hoje significa que você está transferindo a custódia do seu lar, do seu carro, da sua empresa e da sua mente para as mãos daquele que detém a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, a autoridade de Jesus é apresentada como o poder definitivo de controle sobre as entradas e saídas da existência humana. O selo final acontece quando você decide que a partir deste segundo, nenhuma frequência de discórdia, nenhum espírito de escassez e nenhuma sombra de enfermidade possui a cópia da chave do seu destino. Você está sendo enviado agora não como alguém que busca proteção, mas como alguém que carrega a proteção dentro de si, tornando-se uma extensão viva do esconderijo do Altíssimo, por onde quer que a sola dos seus pés tocar neste dia. Você precisa compreender que o envio blindado é o reconhecimento público de que a sua jurisdição mudou e que você agora opera sob as leis de imunidade do reino de Deus. O selo definitivo ocorre quando você sintoniza a sua voz na frequência da certeza absoluta, entendendo que o medo perdeu o direito de habitar nos seus pensamentos, porque a porta por onde ele entrava foi lacrada pelo sangue da aliança. O comando de Deus sobre a sua saída é para que você não olhe mais para as ameaças com o tremor de uma vítima, mas com o olhar soberano de quem sabe que o inimigo foi desarmado e expulso do seu perímetro sagrado. Ao ativar esse selo agora, você perceberá que uma aura de respeito e de paz o acompanhará em cada reunião, em cada conversa e em cada deslocamento, fazendo com que as pessoas sintam que existe algo diferente e impenetrável na sua presença. O Espírito Santo está agora mesmo carimbando a sua alma com a marca da invulnerabilidade, garantindo que o seu futuro seja uma sucessão de portas abertas pela graça e de portões fechados para a maldade, permitindo que você avance sem o receio de ser sabotado por forças que você não pode ver. A consagração da chave é a sua garantia de que o domínio sobre a sua casa voltou para as suas mãos e que o selo do Altíssimo é a barreira final que nada no universo tem autoridade para romper. Imagine que uma luz intensa e sólida está sendo projetada sobre as suas mãos agora, simbolizando a entrega das chaves da sua vida para o governo do Espírito Santo, enquanto um selo de fogo é aplicado sobre o seu coração e sobre o umbral da sua moradia. O Espírito Santo está removendo a sua sensação de que as coisas podem dar errado a qualquer momento e instalando a convicção de que você é um projeto de sucesso desenhado pelo Criador para durar e para prosperar. Você sentirá uma segurança inabalável ao sair de casa hoje, percebendo que o mal não tem mais o código de acesso à sua paz e que os seus segredos, a sua família e os seus bens estão trancados no cofre da fidelidade divina. O envio final é o que te permite ser o protagonista da sua própria história, com a calma de quem já leu o final do livro e sabe que a vitória é a única conclusão possível para quem habita no esconderijo. Você está saindo deste momento de ativação completa com a sua identidade de sentinela reforçada e com o seu território devidamente isolado do caos, pronto para ser o exemplo vivo de que o Salmo 91 é a realidade de quem decide viver na fronteira inviolável da luz. Sinta agora o peso da autoridade de Deus, selando cada área da sua existência. A vulnerabilidade do passado sumiu e o governo do reino assumiu o controle total sobre o seu amanhã hoje. Você está saindo para o seu dia com o selo definitivo e com o envio do Altíssimo, ciente de que a chave da sua vitória está guardada com aquele que nunca falha. Onde antes havia a porta aberta para a preocupação e para a perda,
Agora há o lacre da proteção máxima. Onde havia a incerteza do envio, agora há a força da missão cumprida. O seu selo foi aplicado, a sua chave foi consagrada, e o seu dia será a prova final de que quem se despede na presença de Deus caminha sobre a terra com a invencibilidade de quem já venceu o mundo.